Vou pedir que você abra a Bíblia Sagrada em Isaías, profeta messiânico, né? Pelos teólogos, ele é chamado de profeta messiânico. Para quem não sabe o que é messiânico, é o profeta que profetizou sobre Messias. Se você não sabe o que é Messias, é o Salvador, né? Então o Salvador, nosso Salvador é o Messias, Jesus é o Senhor. E infelizmente os judeus estão esperando o Messias até hoje. Eles esperam um homem com poder da terra, né? Com poderes políticos. Nós aguardamos a sua volta do nosso Senhor, né? Nosso Senhor Salvador Jesus. Mas eu quero crer em nome de Jesus, como Deus ama Israel, e é por isso que nós oramos por Israel, para que haja paz lá, para que ele também, muitas vidas lá, Israel seja salvo também no nome de Jesus. Amém? Eu quero lembrar então que esse profeta é reconhecido então como o profeta messiânico. Então, em tudo que ele falava, ele se referia ao tempo da sua época, mensagem direta ali ao povo de Deus, mas também tinha duplo sentido, porque ele traria revelações pelo Espírito Santo da vinda do Messias. Então é muito importante estar atento ao livro do profeta Isaías. Inclusive, quando Jesus sobe num púlpito pela primeira vez, ele pede o livro de Isaías. Ele lê o livro de Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, amém? O qual me ungiu, me separou para pregoar o ano aceitável do Senhor, né? Já finalizando, resumindo, aí ele fala que vai libertar, que restaurar a visão dos cegos, enfim, no final ele fala para pregoar, para declarar em público o ano aceitável do Senhor. Diga glórias a Deus, amém, Jesus. Mas o tema dessa noite, ele é: Deus deseja que o conheçamos. Diga, Deus deseja que o conheçamos, amém? Glórias a Deus por isso. Já tivemos algumas ministrações sobre esse tema, mas Deus quer renovar, quer fortalecer. Eu falava: Senhor, essa mensagem semelhante a essa já trouxemos na igreja. O Senhor falou, você vai, que nem Jó, né? Você sabe mais do que eu, filho? Eu falei: não, claro que não. Então, não é sua cabeça, eu que quero te revelar, porque eu sempre tenho novidade para o meu povo. Amém, igreja? Então, porque o inimigo também continua trabalhando, e às vezes ele usa as mesmas armas e o povo cai de novo. Então Deus quer nessa noite nos trazer uma palavra poderosa, para que você realmente esteja bem convicto da campanha que você está fazendo, para que você continue firme no propósito, que é buscar ou a você mesmo, a sua vida, ou as causas que você coloca diante de Deus, ou as vidas que você, ou a sua família mesmo, né? Ou no nome de Jesus, enfim, a campanha que você está fazendo, você deve tomar posse dela, alimentando-se da palavra e ganhando, recebendo o dom de Deus, que é a fé renovadora a cada manhã pelas misericórdias dele. Diga amém? Então o tema é: Deus deseja que o conheçamos. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. Por isso nós fizemos um louvor inicial aqui, né? E de conhecer Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. A sua também? Você também pode dizer isso? Conhecer Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Aleluia. Talvez a sua carne não esteja tão radiante quanto a tua alma, mas pode ter certeza que sua alma está muito feliz de que você se aproximou de Jesus e hoje o Espírito Santo habita em você. Amém? Então, porque na verdade assim, a carne não gosta das coisas de Deus. Aliás, ela luta, ela guerreia, ela milita. Gálatas capítulo 5, contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo também contra ela, porque são opostos entre si. E Deus deixa isso muito claro. Então devemos estar andando sempre em Espírito. Amém? Então fique em Espírito, que o próprio Espírito Santo vai se encarregar de, essa noite, trazer o discernimento da palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? O capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Diga glórias a Deus. Olha para o irmão do teu lado e diz: quando a Bíblia está sendo lida, é o Senhor quem fala. Amém? Então, de novo: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E olha o que ele fala, né? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Vamos fazer essa oração em cima desses dois versículos, e aí o próprio Espírito vai se encarregar de nos orientar e também fazer com que a igreja, ou aqueles que estão na internet também,
e ensina o que o Senhor Espírito Santo tem para nossas vidas essa noite. Diga amém? Aleluia. Oremos então. Senhor, estamos em Tua presença em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, a pequena porção lida das Tuas Escrituras Sagradas. Tu revelaste, Senhor, e Tu confirmarás na mente do pregador e na mente do ouvidor, Senhor, para que Tua glória seja manifestada em tudo que ocorrer aqui, e após sairmos daqui, Senhor, estejamos todos edificados na fé, porque o Senhor deseja que nós o conheçamos, Senhor. Mas o Senhor quer ser conhecido como é conhecido pelo Teu Filho Jesus, o qual agiu aqui na terra sob Tuas instruções. Nunca deu glória a Ele mesmo, sempre deu glória ao Senhor. E nós somos, para a Tua glória, imitadores de Cristo, imitadores do Senhor, porque estamos sendo aperfeiçoados dia a dia pela Tua unção sobre nós, através do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos ter alguns detalhes importantes nesses dois versículos aí. O versículo 2, lendo de novo, mas só a parte B, ele fala: criei filhos. O Senhor nos tornou, quem nos criou, foi ou não foi, amados? Lá em Gênesis diz que tudo Ele mandou que houvesse, haja. Amém? Mas quanto ao homem, ele diz: desçamos e façamos. Então diga glórias a Deus. Diga: eu sou feito pelas mãos de Deus. Amém? Então o próprio Deus nos fez. Ele não ordenou que houvéssemos, e sim, Ele nos criou. Por isso que Ele diz aqui com ousadia, através do profeta Isaías: criei filhos e os engrandeci. O que quer dizer engrandeci? Eu tenho que me remeter a Gênesis e lembrar-me que tudo que foi criado na terra é para a glória de Deus, mas Ele deixou nas mãos do homem para seu governo. Então Ele tornou o homem grande. De todas as criaturas do universo, Ele criou o homem já grande, à imagem e semelhança de Deus, com livre-arbítrio e governando sobre todas as coisas que Ele criou aqui na terra. Amém, igreja? Procede essa informação, ela é bíblica? Aleluia. O homem perdeu isso, mas ele recebeu, quando foi criado de Deus, esse direito, porque Deus deu a ele, porque criou um filho, criou a ele e engrandeci. Ele falou: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Por que será que o homem está revoltado contra Deus? Porque ele já nasce com o espírito do pecado, ele nasce debaixo do jugo de Satanás. Ele é chamado, quando nasce da forma natural, já falamos tantas vezes aqui na igreja, e não adianta escapar disso, amados. O homem natural, qualquer ser humano que nasce, lógico, tem que nascer para ser ser humano, ele nasce da mulher, de meio natural, e ele nasce debaixo da condenação, da ira de Deus. É chamado de filho da desobediência. Por isso que Jesus, no capítulo que nós abrimos, em João 8, ele, naquele diálogo que Jesus está defendendo a sua missão, a sua autoridade, como dissemos há pouco, antes da abertura, antes do louvor, ali você vai ver que os judeus, alguns, insistem em debater com ele um assunto. Ele fala: sabe por que vocês não me compreendem? Se você depois quiser meditar em casa, está ali no meados do versículo 42, 43 do capítulo 8 de João. Mas ele fala mais ou menos assim, resumindo: sabe por que vocês não me compreendem? Não entendem a minha linguagem? É porque sois incapazes. Ou seja, ele não está ali apontando o dedo, nos ofendendo. Ele está dizendo que naturalmente nós não temos a capacidade. Quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para quem não sabe, Ele criou, e todos os dias esse homem tinha como falar com Deus, andava com Deus, todos os dias. Aliás, Deus, na viração do dia, passeava com o homem. Amém ou amém? Tudo isso é bíblico, você pode buscar isso em Gênesis, e lá em João 8 ele insiste dizendo: vocês são incapazes. Então ele não está ofendendo-nos, ele está dizendo que nós somos incapazes mesmo de entender, se não for o Espírito Santo nos revelar. Porque a mente humana, isso o apóstolo Paulo revela mais à frente, ele fala numa outra passagem em Coríntios: a mente humana não pode discernir as coisas de Deus, porque é mente natural. Amém? Amém? Então é isso que Jesus está dizendo: vocês são incapazes, porque vocês são filhos do diabo. Ele fala isso claramente, amado. Jesus está falando isso explicitamente ali. Ele está deixando muito claro: vocês nasceram de forma natural, vocês são filhos da ira, vocês estão debaixo da desobediência. Então isso vem de encontro. Por isso que ele fala: então estão revoltados contra mim, é porque aquele que infelizmente contaminou a humanidade lá no Éden, ele lançou, Deus permitiu que acontecesse uma maldição. Aliás, o próprio Deus falou: por causa dessa tua desobediência, todos que nasceram de você eram, todos,
nascerão debaixo do jugo do diabo, nascerão como filhos da desobediência. Aí ele amaldiçoou a humanidade, inclusive ficar longe de Deus, tanto é que expulsou da presença dele. Você conhece a palavra, igreja? O pastor não está falando nada dele. Isso é um fato, que o ser humano tem que compreender isso, senão a alma dele está condenada. Se ele não entender isso a tempo, é isso que é a mensagem de hoje. Por isso que Deus deseja, mas deseja de todo o coração, que nós o conheçamos. É muito importante. Então ele fala, por que eles estão revoltados contra mim? Eles estão revoltados, é como se você nascesse já com aquele mal. A revolta é do diabo, é ele que foi lançado fora da presença de Deus, porque ele tentou criar uma rebelião. Aí você tem que ir lá buscar nos estudos da palavra. O próprio profeta Isaías revela sobre o dragão, sobre o inimigo que foi lançado fora, a estrela que caiu, a estrela da manhã, que era o diabo, que era um anjo de luz. Também Apocalipse diz que ele era a antiga serpente, o dragão, foi lançado fora da glória de Deus e arrastou com a sua cauda 1/3 parte dos exércitos dos céus. Ou seja, arrastou 1/3 parte, 33%, ali é citado das estrelas. Mas na verdade essas estrelas representam os anjos de Deus. Então você não pode contar quantas estrelas, até foi falado isso aqui na terça-feira, se não me engano, pelo irmão Arthur, evangelista. É impossível contar o número de estrelas. Foi o irmão Wilson, o evangelista Wilson, que trouxe a mensagem. Deus me corrigiu. Então, na verdade, é impossível. Então, imagine 33% do exército de Deus, do que havia no céu, foi arrastado pela cauda do inimigo. E está tudo aqui na terra. Ai da terra, diz Apocalipse, aonde foi lançado, aonde caiu Satanás. E sabemos que é aqui na terra. Por isso que você vê esse mal, você vê cada dia mais a humanidade parecida com o inimigo. Porque Deus está separando o povo. Esse povo vai ser arrancado daqui no arrebatamento. Mas para isso você tem que conhecer Jesus. Você vai ter que desejar estar com Ele. Como disse esse louvor, te conhecer Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Está bem perto de ti, está contigo, na verdade, é a melhor coisa que eu sinto. Você pode dizer isso? Já está assim a tua vida? Seu espírito já tem essa alegria, já tem sua alma já contempla essa glória de Deus? Se não estiver, mas fique em paz, continue a buscar. O próprio Senhor se encarregará, porque aquele que te chamou também é fiel para cumprir isso. Ele chamou e vai completar a boa obra da salvação. Diga amém? Aleluia, Jesus. Não se deixe abater. Nenhuma mensagem é para que você caia, é para que você levante. As mãos do Senhor é poderoso para te levantar. Amém? Então, voltando aqui no versículo 2, no finalzinho, você agora compreendeu melhor. Criei filhos e os engrandeci. Ou seja, eu não mandei que houvessem, eu os fiz. E dei a eles, quando ele fala os engrandeci, e dei a eles a autoridade, o poder. Amém? Limitado sobre a terra, mas deu. E aí ele fala, mas eles estão revoltados contra mim, porque na verdade pecaram e deixaram que o mal entrasse na humanidade. E aí toda a humanidade pecou, e todos que nascem de Eva, descendentes de Adão e Eva, que somos todos nós, é nascido debaixo deste jugo. Então vamos ver tudo isso, amados. Agora o versículo 3 fala, o boi conhece o seu possuidor, né? O jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel, para quem não sabe aqui, amados, só tinha Israel nessa época como o povo de Deus. Mas o Novo Testamento, a Nova Aliança é muito clara. O cristão é o novo Israel de Deus. Amém ou amém? Alguém tem dúvida disso? Então tudo que foi profetizado sobre Israel, na nova aliança, pelo sangue de Jesus, é o cristão. Então troca Israel por cristãos. Então ele fala, mas os cristãos não têm conhecimento. Meu povo não me entende. Olha só, amados. Por isso que é importante. Até um animal irracional reconhece quem ele possui. O homem, que deveria ser a imagem e a semelhança de Deus, deveria saber melhor ainda quem o tem. O animal não tem como raciocinar, mas ele sabe. Basta aquele que cuida dele se aproximar, que ele se abre todo, não é isso? Até um animal feroz, às vezes é dominado por aquele que lhe domina e lhe alimenta. Agora, se nós entendemos da palavra e conhecemos Jesus, nós vamos compreender que sem Ele nós não somos nada. Nós só existimos porque Ele nos deu vida. Amém ou amém? Então eu devo buscar conhecer Ele, porque eu quero me aproximar, eu quero me apaixonar por Ele. Esse é o ponto. Amém? Mas vamos em frente para que você entenda melhor. Eu peço que você vá em Oséias, em nome de Jesus. E se não me entende, amados, que fechou ali o versículo de número 3, eu estava me esquecendo, é a religiosidade. O homem tem religiosidade. Ele pensa que conhece a Deus. Na sua maioria dos crentes ou dos cristãos de outras denominações,
Na sua maioria pensa que conhece a Deus, mas ele só conhece de ouvir falar. Agora Deus quer falar diretamente com você. Ele quer tocar no seu interior. Ele quer mudar o seu interior. Quer transformar a sua vida. Mas para isso você deve conhecê-lo. Porque Ele deseja que todos cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Amém? E sejam salvos. Oséias, profeta Oséias, já no finalzinho do Velho Testamento, você vai encontrar o livro de Oséias. Eu peço que você vá no capítulo de número 4. Também uma passagem muito conhecida aqui da igreja. Nós sempre lemos a parte B do versículo 14, porque está dentro do assunto que nós estamos falando, e Deus nos revela para ler essa parte. Quando eu disse que o homem não tem entendimento, no finalzinho ela fala, não me conhece, não me entende, né? E olha o que diz a Bíblia sobre aquele que não entende. O povo que não tem entendimento, encontraram aí no versículo 14? No finalzinho do versículo: o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Misericórdia. Então você deve estar com a sua alma, dá lado para o Espírito Santo. O seu interior, o homem interior, que é a sua alma, o seu espírito, deve estar como a corça à procura de águas. Amém, amados? Busca mesmo, busca conhecer Deus enquanto se pode. Pregamos isso, acho que não me engano, na semana passada. Busque enquanto se pode, enquanto há tempo. Amém, igreja? Porque o sepulcro não louva a Deus. Já falamos isso. Então não deixe esfriar a sua fé, porque a fé envolve o amor, né? A fé traz os dons de Deus, e o amor é o principal deles. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. Diga glórias a Deus, que eu estou nos poucos que não esfriarão. Diga amém, amados. Amém? Mas declara isso como profecia. Fala: não estarei no meio desses todos, eu estarei no quase, eu estarei dentro daquele pequeno número, mas eu estarei firme no Senhor até cumprir minha carreira, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, eu peço que você vá agora, por favor, em nome de Jesus, em Romanos, no capítulo de número 5. Você lembra que ocorreu lá? O homem não tem entendimento, porque o inimigo é que fez com que o homem ficasse assim. O homem andava com Deus, igreja. Se você buscar lá em Gênesis, não precisa ir agora, mas Gênesis, ali o 3º capítulo, fala sobre a queda do homem. Deus andava com o homem, falava com o homem, face a face, mas o homem ouviu a voz da serpente e traiu a Deus. Então houve uma separação entre Deus e os homens, que foi o pecado. Então Romanos capítulo de número 5 está muito claro essa questão, embora, insisto, eu sei que a igreja que ouve bastante a palavra de Deus nesse lugar, que nós somos o ministério da palavra do conhecimento, né? Então você sabe que Romanos 5 vai dizer sobre a comparação entre Adão e Cristo. Ou seja, o homem foi contaminado, o primeiro homem foi contaminado. Por causa de um homem entrou todo o pecado, entrou a morte no mundo. Mas Deus proveu também que saísse por um homem, a saber, Jesus Cristo. Amém? Mas voltando aqui, capítulo 5, versículo 12, nos dá essa convicção que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Diga todos. Tem alguma dúvida? Onde está? Que parte do todos que é aquele que o ser humano não entendeu ainda? Todos envolvem todos que nascem. Todos os seres humanos foram contaminados com o pecado. E o pecado e a morte têm domínio sobre o ser humano, porque todos pecaram. Então eu vou ler de novo, fechando agora o versículo de uma forma completa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Igreja, vai em Efésios, em nome do Senhor Jesus. É por isso que o homem é reconhecido. É por isso que Efésios, é muito claro a carta dos Efésios, no capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você está ali em Romanos, vai passando, que também é uma carta. Efésios é uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Chegou até nós, é carta aos cristãos, amém? Então, Efésios 2, se você ler o versículo 1 ao 3, você vai entender que ele é ligado com Romanos 5, porque nós nascemos já mortos
ou seja, já nascemos debaixo do jugo do pecado. E aqui é a confirmação disso. Aqui diz assim: Ele vos deu vida. Isso é por causa de Jesus, né? Estando vós de que jeito? Mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. É muito importante, para um pouquinho, eu já volto a ler, a igreja entender, porque o Espírito Santo me desinquieta para ensinar para a igreja. Essa questão de morte, quando Deus fala de morte, nesse ponto aqui, ele está falando da morte espiritual. O homem já nasce morto espiritualmente, já nasce condenado à segunda morte. A primeira ele vai ver e todos vão testemunhar, mas a segunda ela é a morte do espírito, ou seja, definitivamente nunca mais ter um contato com o seu Criador. Embora o espírito não tenha físico para morrer, mas é por isso, é um afastamento, vai ser colocado num lugar chamado abismo profundo, onde não há uma separação. Nunca mais se ouvirá falar de Satanás, dos anjos caídos, e muito menos dos que caíram com ele, com quem seguiu a Satanás, porque infelizmente todos aqueles que não seguem a palavra são seguidores de Satanás. Então nós temos que estar convictos disso, tem que entender isso. Você está meditando na palavra para entender isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aqui ele se refere antes de conhecer Jesus, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, que é governador, né? Príncipe na linguagem bíblica é governador, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí o versículo 3 fala: entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos então por natureza filhos da ira, como o demais também o são. Amém, igreja? Então aí está a palavra revelada, confirmando que o homem já nasce morto. Vamos a outra passagem, vamos em Apocalipse, porque essa passagem que eu vou ler de Apocalipse vai falar sobre a segunda morte, amados. É muito importante a igreja ter a convicção que existe a segunda morte. E quem é que vai ver a segunda morte? Você vai ver agora. O homem já nasce apontado, o homem já nasce num corpo preparado para ter a morte do corpo e depois vir o julgamento, ou seja, ele vai passar por um julgamento, o qual já está sentenciado quem sentar diante de Deus para ser julgado, que é a segunda morte. É isso que eu queria que a igreja visse. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 11 a seguir, é o dia do juízo, o juízo final. 20 de Apocalipse, versículo 11. Então olha a visão que o apóstolo o apóstolo João, que teve lá na ilha de Patmos, na sua velhice, quando Jesus já havia profetizado ainda que ele apareceria mais uma vez para João antes da morte dele. Então Jesus apareceu para João Batista, lá no finalzinho da vida dele, lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso, porque ele defendia o cristianismo. Então estava preso numa ilha, aonde colocava lá e morriam lá. As pessoas não saíam de lá mais, é uma ilha. Então Jesus aparece para ele, leva ele em espírito e revela todo o Apocalipse para ele. E aqui então ele fala: vi um grande trono branco. Então esse aqui é o dia do juízo, que Deus mostra para João, viu? E no final, para quem não conhece a Bíblia, ele fala para João: João, sela essas palavras, fecha esse livro e sela ele, porque essas palavras são verdadeiras. Amém? Então vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Aí já vai envolver um pouquinho, nós falamos domingo aqui, como mostramos a questão dos meteoros, dos asteroides, né? Então você viu, quem esteve aqui domingo viu, e agora está compreendendo. A terra chegou a fugir da presença de Deus, vai desaparecer. Já está revelado em 2 Pedro, capítulo 3, isso, né? Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, vai ser, como diz em 2 Pedro 3, vai ser, o planeta Terra vai evaporar, uma grande explosão. Isso vai acontecer, aí virá um julgamento de toda a humanidade, né? Que não aceitou Jesus como seu Senhor. Então aqui ele viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros,
E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus amados, é mais sério do que o ser humano pode imaginar. Isso aqui não é religião, isso aqui é uma revelação do que acontece no mundo que nós não podemos ver e do que há de vir. Ou seja, as Escrituras é a palavra de Deus. Você deve conhecer Jesus pelas Escrituras, para que você tenha o desejo de ser salvo por Ele. Diga amém? E se apaixone por Ele, porque você agora está vendo o que vai acontecer com quem não aceita Jesus, com quem não, que ele está impondo isso. É livre-arbítrio, ele não vai forçar ninguém a fazer isso, é livre-arbítrio, mas ele está deixando bem claro, e revelou isso ao apóstolo Paulo. É isso que vai acontecer com quem não estiver com seu nome registrado no livro da vida. Então, igreja, é por isso que Jesus fala com Nicodemos. Se você for lá no capítulo 3 de João, João, Evangelho de João, eu não vou lá agora, eu vou fazer um resumo. Aquele que está ouvindo a mensagem, anotando os endereços, deve anotar e depois estudar, e aí você vai se lembrar da ministração. Você também está na internet, procura João 3, marca essa passagem e estuda, porque no nome de Jesus, essa passagem de João 3 diz que um homem muito sábio, aliás, um dos mais importantes do Sinédrio, entre os judeus, ele era como se fosse hoje um grande intelectual, um homem nobre, da nobreza mesmo, intelectual, da Academia de Letras aqui no Brasil, por exemplo, um homem sábio, e era um dos principais. Diz que esse homem ficou tão intrigado com as pregações de Jesus, que ele dá um jeitinho, só que todo mundo era muito conhecido, então ele tinha medo de ser reconhecido conversando com Jesus. Então ele deu um jeito de se encontrar às escondidas com Jesus. Então ele foi lá, se encontrou com Jesus e começa a falar com Jesus, dizendo: mestre, eu estou te chamando de mestre porque eu sei que tu és mestre, porque ninguém, e é vindo da parte de Deus, porque ninguém aqui na terra poderia falar as coisas que tu falas, fazer aquilo que tu fazes, se não vir da parte de Deus. Olha só, hein? Mas eu estou intrigado com algumas coisas, mestre. Eu estou intrigado, ele não estava ali zombando, nem escarnecendo, não. Como muitos chamavam Jesus de mestre, como apenas para zombar, para escarnecer. Esse homem não, ele estava reverente. Tanto é que Jesus se preocupa em orientá-lo. Ele: Nicodemos. Jesus fala com um amor tão grande para ele: Nicodemos, não te admires. Depois que ele expressa todo o sentimento dele, Jesus olha com amor para ele e fala: Nicodemos, não te admires se eu disser que você deve nascer de novo. Ou seja, aí ele começa: mas como é que é isso, Senhor? Como é que um homem velho como eu voltar ao ventre materno e nascer de novo? É possível acontecer isso? Ele fala: não. O que é carne, Nicodemos, é carne. O que é espírito é espírito. Então não é nascer da carne de novo, é nascer da água e do espírito. Diga glórias a Deus. É nascer da vontade de Deus, é uma transformação do homem interior. Diga amém? Aleluia. Então ele não entendia isso. Aí ele começou a ficar mais confuso. Jesus teve compaixão e disse: Nicodemos, você sabe que o vento existe. Olha, o vento vem. No mínimo aquela hora passou uma brisa, né? Que Deus manda no vento. Então passou uma brisa e falou: o vento vem. E vai. Passou. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Diga amém, igreja? Então Jesus quis dar para ele um consolo. É difícil. Tem coisa aí que pega e fala assim: Nicodemos, se as coisas que você conhece na terra, você não tem entendimento, ou seja, você não sabe explicar a natureza do vento, como é que você quer que eu te explique as coisas espirituais, as grandes coisas? Então a mente humana realmente não consegue. Então ele fala: só vai ter um jeito de você entender o que eu estou dizendo, é se você nascer de novo. Diga amém? Aleluia. Todo aquele que aceita Jesus de coração e confessa isso perante a homens, perante a testemunhas, a Bíblia diz que é nascido de novo. Diga glórias a Deus. E aquele que aceita Jesus é nova criatura, e tudo se faz novo. Diga amém? Aleluia. Mas pastor, eu conheço tanto crente aí que ainda não julgue um servo de Deus. Você não pode pegar uma criança e julgá-la com atitudes que você já faz. Ela é uma criança.
Ela vai crescer, vai amadurecer, vai ter o tempo de ela crescer, quem sabe ser igual ou até melhor que você. Agora uma criança é uma criança, um adolescente é um adolescente. Todas as coisas no seu devido tempo, como diz Eclesiastes, amém? Tudo tem um tempo determinado na terra. Então não fique julgando, questionando um semelhante, até porque Romanos 14 deixa bem claro isso aí. Se alguém está em erro, se alguém cai, Deus fala, ele cai e o Senhor tem poder de levantá-lo. Amém ou amém? Então não julgue um servo de Deus. Esse é o maior mal da humanidade. Quando alguém começa a falar mal de igreja para mim, de outra igreja, eu fico a vida inteira arrepiado. Aí eu fico assim, eu tenho misericórdia dessa alma. E a pessoa é usada pelo inimigo sem saber e me forçando a concordar com ele. Aí no final eu espero a pessoa falar, né, vamos orar então por eles, porque não é bom que nós julguemos um outro ministério, né, amados? Lembro de Saul, né? Saul estava na vida, a vida dele estava na mão de Davi, e perseguia ele, Davi, injustamente. E por 2 vezes Deus entregou Saul na mão de Davi, para ele matar Davi. Não é que ele entregou para matar, se ele quisesse, se estivesse na carne, ele mataria. Mas ele foi até orientado por um grande amigo, um grande servidor dele, que era o comandante dos exércitos dele, que é Joabe. Acabe com ele, né? Até corta a cabeça dele, depois, né? Você agora se torna rei, você já é ungido já. Ele falou, olha, João, você não sabe o que está falando. Ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Ai de mim se eu tocar num fio de cabelo no ungido de Deus. E tem gente falando mal de gente, um do outro, divulgando, espalhando o mal. Olha, amados, a língua tem pressa para falar o mal. Você vigia em nome de Jesus, porque isso é um perigo. Você não sabe o risco que é. Tem muitas pessoas que estão em erro, estão caídos, e vai demorar para se levantar, porque tocou no ungido de Deus. Por mais errado que esteja o ungido de Deus, você deve se lembrar dessa palavra de hoje. Nunca toque, nunca fale, nunca faça nada contra o ungido de Deus. Só Deus e Ele. Deixa que Deus trabalhe. Ora, a Bíblia diz que se alguém cometer uma abuso contra você, você deve orar. Amém ou não amém? Vamos prosseguir aqui agora. Tem muitas pessoas sofrendo e nem sabem por quê. E a origem às vezes está nisso aí. Davi teve sabedoria, ele falou, ai de mim, se eu tocar num fiozinho de cabelo de um ungido de Deus. Amém, igreja? Vamos seguir então para a glória de Deus? Vamos então, eu pedi que você fosse em Apocalipse, nós já lemos Apocalipse. Agora vamos para a glória de Deus em João capítulo 10. Porque lá em Nicodemos já falamos, João 3 já falamos. Agora, quando eu volto a falar da questão da morte espiritual, se nós falamos que o homem já nasceu morto, eu pedi que você fosse em João 10, né, amados? Por quê? Porque agora vem as boas novas. Porque a notícia é, o homem já nasce morto, por causa dos delitos e pecados. Por quê? Porque o primeiro casal, o primeiro homem, ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo, e traiu a Deus, desobedecendo as ordens de Deus. Amém ou amém? E aí nós vimos toda a pregação até agora, que nos orientou, nos ensinou, que o homem não está assim porque quer, ele foi induzido. O diabo induziu o homem ao erro, e ele teve a morte. E aí você viu que a morte por causa de Adão e Eva, por causa do primeiro homem, a morte passou por todos os seres humanos, e todos então são pecadores. Mas é reversível esse quadro? Você acabou de ver que Jesus falou para Nicodemos, quando alguém busca procurar Jesus de coração, e aquele homem estava de coração na presença de Jesus ali, Jesus olhou com carinho, olhou com compaixão, e disse para ele que era necessário nascer de novo. Então diga bem alto, levanta as mãos e fecha os olhos, diga, é irreversível a morte. A segunda morte é reversível, tá? Não é irreversível, é reversível. Amém? Ou seja, tem reversão sim. É um ressuscitar. Diga glória a Deus. Deus pode ressuscitar os mortos, amados. É aí que muitos não entendem a palavra. Eu queria ver um morto ressuscitar para crer em Jesus. Só o fato de alguém crer em Jesus já está ressuscitado, porque já nasceu morto. É claro que ele tem poder de ressuscitar, só que a carne, amado, já mostrou na palavra dele, já mostrou quando Jesus subiu na cruz que a carne vai voltar para o pó. Ele não se importou, claro que doeu nele, ele virou a face. Tanto é que Jesus ficou, pai, por que me abandonaste? Deus teve que virar a face. Não é porque não suportou, porque se ele olhasse sobre Jesus, estava sobre Jesus toda a maldição da humanidade. Então ele chamou sobre si, segundo Isaías 53, todo o nosso pecado, todas as nossas maldições. Amém ou amém? Então Deus não olhava para ele, mas não, e se alegrou. A Bíblia diz em Isaías 53, deixa eu me trazer a memória aqui, que o pai se alegrou em ver o seu filho daquele jeito, porque o resultado daquele sofrimento seria isso que está acontecendo aqui agora. E o que vai acontecer na glória, milhões e milhões e milhões incontáveis
de almas salvas. Diga glória a Deus. João Batista disse: eu vi uma grande multidão, é incontável, não tinha como contar, era milhões e milhões de vestiduras brancas diante do trono de Deus, ou seja, purificados. Diga: eu estava lá, eu estarei lá, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga: eu e minha casa estaremos lá. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Profetiza, igreja, profetiza no nome de Jesus. Deus nos deu a palavra para profetizarmos. Deus está nos devolvendo, nos restituindo a autoridade sobre todas as coisas aqui na terra. Amém? E a nossa vida está guardada, oculta em Deus. Amém? É aqui em João 10 que eu pedi que você fosse. É a prova bíblica de que é reversível, sim, por causa de Jesus Cristo. Então a morte, a segunda morte, ela é reversível. Assim como a primeira, você viu várias ressurreição acontecendo desde a época dos profetas, né? Quando Elias ressuscita ressuscita o filho da mulher sunamita, e tantas outras coisas que ocorreram. O próprio Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, e tantos mortos, quando Jesus entregou o seu Espírito, foram ressuscitados no cemitério. A Bíblia diz que as covas se abriram e levantaram-se muitos mortos. Houve ressurreição no dia que Jesus entregou o seu Espírito. Então, ressuscitar carne, isso para Deus é fácil demais. Agora, o mais difícil é ressuscitar a alma, que é tirar alguém desse mundo de ilusão e servir a Jesus, que é a porta estreita, sendo que preferem as portas largas desse mundo. Até está profetizado pelo próprio profeta Isaías, que no final dos tempos, a geração que estiver vivendo no final, nos últimos dias, vai dizer: pare de me falar desse Deus Santo de Israel, não quero mais saber dele. Aliás, profetiza-me ilusões, fala do que é aprazível para mim, não me fale mais desse Santo de Israel. Olha só, hein? Afaste de mim esse Santo de Israel. Diz que a geração dos últimos dias falará assim. Misericórdia, amados. E está muito prestes. Nós estamos, uma luzinha, infelizmente, dessas trevas já começaram a acontecer. Parece o oposto, né? Trevas é escuro e luz é luz, né? Mas uma luz, infelizmente, já está aparecendo, que vai estar confirmando a palavra. O amor já começa a se esfriar na terra, já não há mais valor para a vida. Poucas pessoas se abalam com notícias de crimes. As pessoas não se abalam mais, porque o amor à vida está se esfriando, está acabando na terra. E imagina como será as gerações futuras, meu amado. Então, por isso que você que é mãe, que é pai, ou está formando uma família, ou está num relacionamento, no nome de Jesus, cuidado, principalmente os jovens que estão em relacionamentos, não digo relacionamentos que estão assim, começando a vida amorosa. Em nome de Jesus, siga a palavra de Deus, porque o diabo quer fazer você cair e fazer você gerar filhos para ele trabalhar. Um lar desestruturado, sem estrutura, um casamento mal preparado, 100% deles, ou 99%, por causa de Jesus Cristo, 99,9% eles acabam, ou há uma discordância muito grande na família, porque eles são destruídos lares. Filhos crescem sem estrutura nenhuma, ainda mais num mundo tão competitivo como esse, aonde é necessário cada dia mais nós nos aperfeiçoarmos, nosso conhecimento, para sobrevivermos aqui. Mas se nós buscarmos, agora vamos falar dos cristãos, eu falei a respeito do mundo, o cristão que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo que necessita e precisa, o próprio Senhor se encarrega de acrescentar. Diga glória a Deus. Então busca conhecer Jesus, né? Então, para a glória de Deus, eu pedi que você fosse João 10, lá no versículo 10, porque eu quero provar biblicamente que é reversível sim, por causa de Jesus. Ele diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Então, muitos ainda não estão vivendo a vida abundante, porque não conhecem, só ouviram falar de Jesus, mas você está buscando conhecer, amém? Aliás, você está no ministério da palavra do conhecimento, em nome de Jesus. Eu convido você em Lucas, voltar um livro antes, você vai chegar em Lucas no capítulo de número 4, porque ainda dentro dessa visão de que é reversível sim, por causa de Jesus é reversível. Então Jesus garante que é reversível, porque o Espírito do Senhor, quando ele passou aqui na terra, estava sobre ele, para ele suportar a morte de cruz. E quando ele viveu aqui, e agora age pelo seu Espírito, ele foi enviado para isso, como está escrito em Lucas 4, versículo 18. Jesus disse na sua primeira pregação em público: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu significa separou,
para evangelizar os pobres. Ele está falando de pobre de espírito, né, amado? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os que estão oprimidos, e apregoar, declarar em público, o ano aceitável do Senhor. Diga glória a Deus. Eu falei que ia provar biblicamente que é reversível. Então está aí, ó, Jesus, ele diz, o inimigo está nesse mundo só para matar, roubar e destruir. Mas calma, eu vim para dar vida e vida abundante. Aliás, há uma outra passagem em 1 João, se não me engano, que diz: Jesus veio para desfazer todas as obras de Satanás. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diga para o seu irmão do lado: Jesus muda tudo. Aleluia. Diga: com Jesus tudo se faz novo. Amém? Você crê nisso? Lá em Efésios, quando nós lemos há pouco, vamos voltar lá em Efésios, capítulo de número 2, quando nós lemos aquela notícia de que os homens todos nasceram mortos. Você lembra que nós lemos agora há pouco? Lemos o versículo 1, que nós estávamos mortos, né? Por que estávamos? Porque essa palavra aqui é dirigida aos cristãos, amém, amados? Então, de que nós estávamos, não estamos mais. Jesus nos ressuscitou. Diga amém? Então, por isso que aqui está no passado: estávamos mortos, segundo o curso desse mundo, né? Mas o versículo 4 em diante fala a boa nova. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Finalizando: porque pela graça sois salvos. Pela graça é bênção imerecida. Então não fique olhando para aquele que merece ou não merece. Aquela pessoa não merecia isso, merecia. Não, ninguém não fale isso, amado. Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei muito triste. Eu vi ontem um grande apresentador de programa amaldiçoando a vida daquele juiz, daquele médico. Amaldiçoando mesmo, amaldiçoando até na eternidade. Eu orei por ele, intercedi e falei: Senhor, tira esse coração, essas palavras, anula essas palavras desse homem. Aliás, eu anulo, ele não tem poder de anulá-las, ele não conhece, mas eu conheço o Senhor. Eu anulo essas palavras agora no nome de Jesus, porque por mais erro que ele homem tenha cometido, eu creio que o Senhor ama a alma dele também, e o Senhor pode mudar a história dele. Então o inimigo é isso aí, quer que crie ódio entre o ser humano, para que legalize maldição. Então nós temos que orar, amados, porque se o homem errou, seja quem for, amados, ele errou porque foi induzido ao erro. Algo que estava nele fez o erro. Então nós temos que ter misericórdia das almas. É claro que o ser humano ali deu lado, mas em nome de Jesus, Deus pode mudar a história de um homem e torná-lo ressuscitado. Mesmo morto pode torná-lo viver de novo. Amém, igreja? Então, seguindo aqui. Então, ele pela graça, ninguém merece. Ou seja, nós somos salvos pelas bênçãos imerecidas mesmo. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Diga glórias a Deus. Eu peço em nome de Jesus que você agora vá em Oséias, no capítulo 3. Por quê? Essa passagem que eu acabei de ler aí, amados, diz que nós saímos do pecado para a salvação. Ou seja, da morte para a vida eterna. Amém, igreja? Mas atenção, amados, é muito importante entender isso. Não basta conhecer. Nós estamos aqui tentando conhecer a Deus. Vá lá em Oséias, Velho Testamento, um profeta do Velho Testamento ali, já chegando no finalzinho do Velho Testamento, você encontra o livro do profeta Oséias. E nós vamos lá no capítulo 6. Mas antes de lermos o que Deus me toca ali, de ler, eu queria dizer o seguinte: é muito importante nós entendermos que não basta conhecermos, é necessário entender a Deus. Diga amém? Entender. Conhecer é importante, porque eu vou passar a entender só depois de conhecer. Então, passo a passo, amém? Então não adianta só conhecer também, tem que procurar entender, porque o povo pode até conhecer. Eu ouvi falar, conheço, ouvi falar, mas você entende aquela pessoa, você
conhece os pensamentos daquela pessoa, você tem intimidade, você tem um sentimento, tem algum vínculo com aquela pessoa? Não tenho, eu conheço de ouvir falar. E assim muitos estão com Deus. Mas o primeiro passo para ter intimidade, para entender, é conhecer. Amém ou não amém? Então o primeiro passo seja dado, passo a passo. Vamos primeiro conhecer. Depois que conhecer a Cristo verdadeiramente, Deus através de Cristo Jesus, com certeza eu vou entendê-lo. Amém? Inclusive entender o amor dele que me causa até, como diz as Escrituras, nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Amém, igreja? Quando eu pedi que você fosse em Oséias capítulo 6, porque o próprio profeta Oséias já profetizava que é muito importante nós prosseguir em conhecer o Senhor, porque é certo a sua vinda. Diga amém? Então o versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse prosseguir em conhecer quer dizer procuramos entendê-lo. Amém? Conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então é muito importante, a igreja está ciente disso, é muito importante conhecer a Deus para poder entendê-lo. Quem conhece a Deus, diga amém? Agora, quem é que conhece a Deus? Quem pode dizer assim, eu conheço a Deus? Aquele que conhece a Deus é o que ama, é o que perdoa, é o que o fruto do Espírito Santo já está nele. Esse conhece, não só de ouvir falar, já está conhecendo e entendendo a Deus. Porque se você só conhece, muitas vezes você age segundo a velha criatura. Mas se você conhece e busca conhecê-lo, prosseguir cada dia mais, entendê-lo, você vai começar a agir pelo fruto do Espírito Santo. Diga amém? Amém. Aleluia. Porque o amor, aquele que ama, diz as Escrituras, quem conhece a Deus é o que ama. Aquele que não ama, não diga que conhece a Deus, porque não conhece a Deus. Então esse conhecer aqui está mais ligado em entender a Deus. Vai em 1 João, por favor, lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4. Aleluia. Por que eu peço que você vá lá? Porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Esse não conhece, então ele acaba sofrendo por isso, porque não entende as coisas de Deus, acaba sofrendo. Aquele que nós hoje vimos no caminho, eu, meu amado Nelson, e falávamos de uma pessoa que nós conhecemos em comum. Aí falamos do irmão dele, que se suicidou, por causa, não sabemos os motivos. Aí entrou um outro assunto de uma pessoa que se matou por causa do filho, que o filho sofreu um acidente e morreu, e a pessoa entrou em depressão e se matou depois. Misericórdia. A pessoa que não conhece a Deus, que não entende a Deus, não entende os propósitos de Deus em nada, e tudo para ele parece o fim do mundo. Então ele sofre com isso. Ele sofre porque não entende a Deus, sofre porque não ama, sofre porque não perdoa, porque o acusador está aí o tempo todo acusando a pessoa que ama, que não perdoa. Então, amados, no nome de Jesus, para a glória de Deus, se você conhece a Deus, perdoa, procura buscá-lo, procura entendê-lo, porque senão vai haver sofrimento, vai haver cada dia mais luta, e Deus quer que você seja liberto dessas coisas. Amém ou não amém? Então, no capítulo de número 4 de 1 João, a pessoa que não conhece a Deus não vive a vida abundante. Diz assim o versículo 6, versículo 4 a seguir: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Aí são as filosofias, os conselhos que muitos dão para nós. Não procure se aconselhar com ninguém não, mas busque as soluções das suas causas na palavra de Deus. Amém, amém? E o mundo os ouve. Versículo número 6 diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém, igreja? Nós temos que entender isso, amados. É importante saber, nós somos criados por Deus e só vivemos porque temos o fogo de Deus em nós. Amém ou não amém? Você crê nisso?
Nossa alma anseia na nela por Deus. O resto tudo é religião nesse mundo, amados. As pessoas, elas conhecem Deus das religiões. Eu vou buscar uma palavra daqui a pouco, você vai entender o perigo das religiões. Aqui no Brasil, olha, eu fico muito triste em lembrar da Etiópia. Você que conheceu a história da Etiópia, muitas vezes mostrou em televisões, documentários, aquelas crianças mortas, morrendo. É terrível, uma cena horrível. Não tem nem leite a mãe para dar para os filhos. A Etiópia, a fome lá predomina. Só que para quem não sabe, Etiópia, estuda um pouquinho, busca saber. Etiópia foi um país igualzinho ao Brasil, um país tropical, rico em abundância, porém idólatra. E o que aconteceu com a Etiópia? Houve uma maldição sobre a Etiópia. E olha o resultado da Etiópia. Nós vivemos num país, tudo maravilhoso. Amados, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vai ver o que está acontecendo em São Paulo, já, amados. A seca que está em São Paulo. Misericórdia. Temos que orar, amados, para que o Brasil deixe de ser idólatra. O Brasil está muito perto de uma Etiópia do passado. E começou a vir muitas religiões também predominantes. A predominante, ela é idólatra. As religiões que estão na terra, que estão vindo para o Brasil aqui, a maioria são anticristo. Tem muitas religiões vindo que são anticristo. Então nós temos que vigiar e cumprir. Eu fico triste ao ver terça-feira os bancos vazios. Eu falo, meu Deus, esse povo não te conhece, ainda não entenderam. Estão pecando, deixando de orar. Não estão te buscando como deve ser encontrado, como deve ser buscado. Nós temos que orar, temos que unir nossa fé. Eu oro em casa, pastor, continua nesse erro. Continua nesse erro. Isso não está agradando a Deus. É agradável a Deus que os irmãos vivem em união. E há poder na união da oração. Eu fico, amado, às vezes espantado de ver pessoas colocando obstáculo para vir para a igreja. Mas eu fico, Senhor, amém. Eu não vou forçar ninguém a fazer nada, né, amados? Hoje eu apenas oro para essas vidas. Eu vejo muitas vidas já entrando num buraco quase que profundo. Eu fico orando, Senhor, tira as mãos, coloca as mãos sobre eles, tira esses buracos, tira dessa cegueira espiritual. No nome de Jesus. Se você conhece alguém assim, ore por esse alguém também no nome de Jesus. Amém? Voltando aqui às escrituras sagradas. Então eu falei de religião. A religião, muitas delas, somente aqui no Brasil, o cristianismo era dominado por uma determinada religião, que é idólatra. Não adianta, Márcio, não adianta, nós estamos aqui diante de câmeras. Eu falo isso publicamente porque é idólatra, sim. Porque o que é idolatria? Tudo aquilo que divide a glória de Deus é idolatria. Tudo aquilo que coloca Deus no meio, ou atrás de alguma coisa, ou divide, é idolatria. Então, não pense você, eu estou cultuando, tudo que é cultuado, que é levado a culto, é idolatria. Um louvor que é cantado para outro nome, sem ser Jesus, é idolatria. Se prostrar perante alguma coisa sem estar em espírito, perante uma imagem, perante qualquer coisa, é idolatria. Mas tem idolatrias que o homem não sabe, e Deus vai mandou falar, eu vou falar essa noite. E tem muitos que estão dentro da casa de Deus que são idólatras também, sem saber. Mas você vai saber hoje. O inimigo tem mentido, tem te enganado, mas essa idolatria hoje cai por terra no nome de Jesus. Então, o que é idolatria? Tudo que substitui ou divide o culto a Deus, a glória a Deus, de Deus. Ou seja, não é somente adorar, é muito mais do que isso. Paulo, por exemplo, vamos lá em nome de Jesus em Atos 17. O apóstolo Paulo você sabe que na época do apóstolo Paulo, para quem não sabe, fique sabendo agora, o que dominava naquela época, o que imperava era a Grécia. A Grécia, aliás, o idioma universal era grego, para quem não sabe. Só falavam grego, era uma ordem do imperador da Grécia. Todo mundo tinha que falar grego. Não podia falar outra língua a não ser grego. Então, tem que saber essas coisas para entender as coisas, né? No tempo do apóstolo Paulo, que está aqui nessa passagem, é o tempo em que o império era a Grécia. Então, ele vai na capital da Grécia. E lá na capital ele vai em praças públicas, vai em sinagogas, e ali ele fala mesmo, ele prega, até que as palavras dele chegam ao ouvido dos líderes daquela cidade, e eles se preocupam, porque essa cidade chamada Atenas, é a cidade da época de Paulo, mais idólatra do mundo. E era muito conveniente para eles ser idólatra. Eu perguntei ao Senhor hoje, por que essa idolatria toda? Para quem não sabe, qualquer Deus que fosse divulgado no mundo naquela época, eles criavam dentro da cidade altares, para qualquer Deus. Então, qualquer esquina que você visse,
Deus com D minúsculo, que não é Deus coisa nenhuma, só existe um Deus, né, amado? Porque um que era chamado de Deus, eles colocavam uma estátua ali, e ali a pessoa que adorasse aquele Deus podia parar ali, ofertar e adorar. Enfim, Atenas inteirinho era uma cidade totalmente idólatra, a mais idólatra de todo o mundo. E o apóstolo Paulo vai naquela cidade grande, capital da Grécia, e fica espantado de tanta idolatria que tem naquela cidade. Então ele começa a pregar em praças, começa a entrar em sinagogas e pregar, começa a falar com autoridade. O Espírito Santo está ali com ele, amém, igreja? E aí então chegam as autoridades e mandam trazê-lo à presença dele. Ele vai diante das autoridades, que na Bíblia é chamada de, deixa eu ver o nome que se dá isso, ele vai estar diante deles deixa eu ver que o nome é um nome totalmente difícil de falar, mas traduzindo ele é o Supremo, é como se fosse o Supremo Tribunal, diante das maiores autoridades. Eu vou falar já o nome para vocês, eu vou ler com vocês em nome de Jesus, lá em Atos 17, no versículo 16 é o seguinte, você vai ver o que acontece com o apóstolo Paulo aqui. Ele está discursando em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram aqui, no Areópago. Areópago é como se fosse um supremo tribunal, onde as causas grandes se julgavam ali, e o que fosse decidido ali acontecia, porque era a autoridade máxima do governo grego na capital. Então ele foi levado diante desses homens, dessa autoridade, e ali dizendo: podemos saber que, ele perguntaram para o Paulo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Porque posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha aí, para um pouquinho, mano. Olha, o que eu mais vejo aqui nessa cidade é a religião. Aí ele vai falar do Deus vivo. Então, amados, é muito conveniente para algumas pessoas ser religioso. E o Brasil está entrando nessa onda aí, viu? Nessa onda aí. Porque é muito interessante, pode observar que muitos têm pensamento voltado no cristianismo e ao mesmo tempo numa seita maligna. E a religião predominante nem faz questão. Eu sou aquilo, mas sou aquilo. Tudo bem, não tem problema não, pode ser. Pode continuar assim. Não se fala nada, não se prega sobre isso. Por quê? Porque é conveniente, amados, deixar o povo andar. O diabo quer que o povo não se preocupe em conhecer Jesus. Pode conhecer Jesus sim, mas se andar com a gente também não tem problema não. E até me lembrou agora o Senhor, uma passagem que está sendo ensinada na escola bíblica, do tempo dos reis lá, em que quem foi que falou? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Elias, o profeta Elias fala para o povo de Israel: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Agora, se Baal é o que eles falam que é, segue a ele então, mas não fique entre dois pensamentos. Olha só, hein? E o Novo Testamento fala que é impossível servir a dois senhores. Amém ou amém? Então, igreja, no nome de Jesus Cristo, até quando é conveniente para muitos estar dentro da igreja evangélica e estar com o pé no mundo, estar servindo também ao mundo? É muito interessante, porque não afeta em nada mesmo. Então Deus está mandando dizer essa noite: até quando cogitareis em ficar com dois pensamentos? Liberte-se desse mal no nome de Jesus. Por que acontece isso? Mas pastor, está falando de quem? De quem muitas vezes está ouvindo a palavra e é visitante de igreja, e passa a vida toda visitando a igreja, mas não toma uma decisão para Jesus mesmo, para valer. Então, no nome de Jesus, eu não tenho palavras na língua para falar não, amados. Doa quem doer.
A minha palavra é a palavra que vem do Senhor. E Ele manda dizer para o povo dele que está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem pode ser que ninguém aqui na igreja seja direto para essa pessoa ou para essas pessoas, mas talvez alguém ouvirá essa mensagem na internet e precisa saber, precisa tomar uma decisão. Precisa parar com esse negócio de ficar com dois pensamentos. Ou serve ao Senhor ou serve ao mundo. Amém, igreja? Decida. Quando eu falo serve o Senhor e servir ao mundo, amado, é porque não deixa que o seu nome seja escrito no livro da vida. E o diabo faz questão, fica normal, continua levando a vida assim, está tudo maravilhoso assim. Assim está ótimo para o diabo. Então, amados, aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida, glorifique a Deus. Agora os que não têm ainda, o que tem que fazer para ter meu nome escrito no livro da vida? Não é só frequentar uma igreja, é assumir Cristo, é assumir. Está muito cômodo para as pessoas hoje se amaziarem. O amaziamento é muito fácil. Largou, estou namorando, está namorando, estou ficando. Está assim ou está assim o mundo? E tem muita gente que quer ficar com Jesus. Deus quer casar com você. Jesus quer você como esposa, não como amante. Diga amém? Vamos continuar aqui no nome de Jesus. Estou em espírito, viu, amados? Não pensa que é o homem falando, não, porque o homem não tem autoridade para essas coisas, não, viu? Capítulo 17 de Atos. Quem encontrou, diga amém? Essa passagem aqui, eu já estou lendo, já, né? Mas parei aqui o versículo, alguém me ajuda, por favor. 22. Então tá, quando o 22 fala, e Paulo levantando-se no meio do Areópago, nome complicado, Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, ou seja, demasiadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele em que vos anuncio. Olha aí, então até o Deus de Israel eles colocaram, como eles não conheciam, não tinha nada que mostrasse aquele Deus, eles não podiam colocar lá uma imagem que não havia do Deus de Israel. Então eles falaram: é um Deus desconhecido, não conhecemos ele, está aqui uma placa só. Então Paulo passou e o Espírito Santo falou: eles estão falando de mim aí, que eles querem homenagear todos os que eles imaginam que são deuses. Então, aqui, aí quem parasse em frente àquela placa ali, na cabeça dos atenienses, estaria cultuando ao Deus de Israel. Então ele falou: aquele que vocês colocaram naquela placa lá, é o que eu vos falo. Então ele vai continuar dizendo aqui, ó: pois o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, ou seja, cegos, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados em arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da vossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que predestinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram, versículo 32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Diga amém? Aí está, só nessa passagem, só para você entender que a idolatria é uma coisa que o diabo, e se você não sabe, esse é o motivo da ira de Deus sobre a terra, a idolatria. Não tem mais que ofende a Deus do que idolatria. Agora o Espírito Santo mandou dizer para a igreja: idolatria, amados, não é só o que você sabe e entende pela mente humana, não. Quer saber o que Deus sabe e vê como idolatria? Pois bem, ele até fez uma relação que ele mandou eu relacionar. Idolatria é tudo aquilo que se coloca entre Deus e você. Se você deixa de vir buscar a Deus congregando em algum lugar, você está idolatrando aonde você está. Muitos deixam de estar buscando para idolatrar games. Tem gente, e nessa hora tem cristãos jogando games em suas casas, tem gente dentro da internet assistindo TV, novelas,
Não vem por causa dos seus cônjuges, para agradar os seus cônjuges, embora tudo tenha a sua exceção. Há um momento de sabedoria, mas há um momento também que você deve impor a tua fé. Amém ou não amém? Então, trocando Deus pelos seus cônjuges, trocando Deus pelos seus filhos. Ah, mãe, vai pegar isso? Não, mãe. Ah, mãe. Ô, mãe. Poxa vida, só não fica não. Entendeu? Vigia. O diabo usa a boca de pessoas que você mais ama para tirar você da presença dele, de Deus. O seu trabalho pode ser uma idolatria. Tem pessoas que adquirem um trabalho, esquecem até que foi Deus que deu. E aquele trabalho então vira uma idolatria. Substitui o culto a Deus. Tem pessoas, os cristãos não vão dizer tudo isso aí para a igreja, jamais. E tantas outras coisas. Se eu vou passar a relação toda aqui, vou ficar mais uma meia hora falando e Deus mandando encerrar. A igreja entendeu agora o que é idolatria? Tudo que separa o homem de Deus, que divide o tempo do homem que era para Deus, isso é idolatria. Tudo, isso é tudo. Então a idolatria é um dos maiores pecados, é uma das maiores ofensas a Deus. Então, igreja, busquemos a conhecer a Deus na plenitude do seu amor, e assim então não seremos mais, enganados por Satanás. Amém? Porque, na verdade, o Senhor mandou até lembrar a última coisa aqui, por isso que eu estou desinquieto olhar para cá, que está me desinquietando de olhar uma observação que eu fiz. Até cultuar a homens estão cultuando. Homens que são homens de Deus estão sendo. Você pertence a que igreja? Ah, eu pertenço à igreja do missionário tal. Ah, eu pertenço à igreja tal. Tem pessoas idolatrando placas de igreja. Tem pessoas idolatrando homens de Deus. Tem pessoas idolatrando homens que mexem com coisas ocultas, adorando gurus, adorando feiticeiros. É verdade, que isso é uma de coisas que eu nunca vou conseguir entender. Existe, não digo cristãos, misericórdia é cristão, mas existe também, viu? Só pela graça. Mas enfim, não cultuem a nada, só cultuem a Deus. Ele é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Então, o final é esse: conheçam a Deus, busquemos conhecer o amor de Deus, busquemos conhecê-lo na sua plenitude, que é Jesus Cristo. Amém ou amém? E aí sim não seremos mais enganados pelas mentiras de Satanás, e não sofreremos o dano da segunda morte. Diga amém? Amém. Vai em Apocalipse capítulo 2, só para finalizar, mais 2 passagens só, e vamos encerrar e orarmos, porque o tempo já se foi. Eu tenho 4 minutos para fazer tudo hoje. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, o versículo de número 11 só. A questão da segunda morte, amados. Olha o que diz as Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E quem é? E vamos ver em Apocalipse 20 agora, versículo 15. Há uma segunda morte. E quem é que vai estar nessa segunda morte? Apocalipse 20, 15 diz: se alguém não for encontrado, isso aqui é na revelação do juízo, lembra que nós lemos há pouco? Se alguém não for encontrado, não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E o versículo anterior fecha dizendo: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Igreja, no nome de Jesus, qual é a garantia que nós temos da salvação? É aceitar Jesus com o coração, confessar com a boca e ser. Olha, poucos sabem disso, né? As Escrituras dizem que crendo será salvo todo aquele que crê e for batizado. Eu peço em nome de Jesus que você se lembre a confraternização daqui a uns meses. Já estamos nos preparando para ela. E confraternização nos lembra batismo nas águas. Batismo nas águas nos lembra que há curso para ser feito aqui em novembro. Em dezembro, nós vamos estar descendo as águas com quem quer ter o seu nome escrito no livro da vida, porque é livre arbítrio. Só quem quer descer as águas descerá. E não é um banho de piscina, não. Você vai descer as águas para declarar publicamente que a velha criatura está sepultada e agora você nasceu de novo. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que nós o conheçamos. Deus deseja que o conheçamos. Amém? Glórias a Deus. Eu peço que você se coloque em pé. Quero fazer uma oração para a sua vida e para nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, eis aí teus filhos que ouviram a tua palavra mais uma vez. Não somente esses presentes, mas os que estão também ou estiveram ouvindo a mensagem na internet, Senhor. Que a tua glória esteja sobre todos e o teu nome seja glorificado. Só teu Espírito, Senhor, tem o poder de testificar, confirmar
a palavra pregada, o teu evangelho. Então que venha a tua glória para dar discernimento, entendimento ao teu povo que está buscando te conhecer, e através do conhecimento virá o entendimento. E eu quero crer, Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra se cumprirá em cada vida que te busca com interesse de coração, em o nome de Jesus. Nós vamos agora à parte final desse culto ao Senhor. Agora nós vamos entrar na parte da campanha. Eu quero pedir em nome de Jesus, então, que vocês que desejam iniciar uma campanha, eu vou ser bastante objetivo, que o horário se foi e eu não quero me avançar muito. Até uns 5, 6 minutos, Deus não vai puxar muito a minha orelha, não, puxar só um pouquinho. Então eu vou pedir em nome de Jesus, você quer iniciar uma campanha, pegue agora uma folha que meus irmãos diáconos vão estar levando à igreja. Essa folha é a campanha da libertação. Ali você que pega aquela folha, você vê que ela é um formulário que Deus nos orientou, para que você 7 semanas preencha ali embaixo as datas, coloque os detalhes da campanha, a causa, uma folha para cada causa. Nunca pegue 2 causas numa folha só. Uma causa, uma folha, 2 causas, 2 folhas e assim por diante. E aqueles que estão na internet, aqueles que estiverem nos ouvindo, que querem iniciar uma campanha de libertação, também procure a informação através dessa folha. É possível chegar até você através de online, via online, através de e-mail. Procure se informar através do e-mail do irmão Edson, que é o nosso diácono, pessoa responsável pela administração do Facebook da igreja. Nós temos o blog da igreja, onde essas mensagens estão sendo também gravadas, e temos o Facebook, que alguém pode compartilhar e entrar em contato via e-mail. O endereço do irmão Edson vai estar sempre passando em letras aí para que você possa ver, né? E aí você peça essa folha via e-mail, ele vai enviar essa folha, você imprima essa folha, preencha ela conforme a instrução, e ali você vai ler, vai entender claramente, e depois, no nome de Jesus, cumpra 7 semanas ouvindo a palavra, e Deus também agirá segundo a sua fé no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, os daqui da igreja que já pegaram a folha, todos já pegaram, já pediram, quantas folhas foram necessárias? No nome de Jesus. Então, se você conhece, aliás, Deus mandou nos inquietar uma situação. Se você conhece alguém que ainda não desceu as águas, ore por essa vida. Se tiver a oportunidade de Deus, fale com essa vida no nome de Jesus. Fale com eles no nome de Jesus, para que eles procurem o mais rápido possível uma casa de oração, se orientem com o pastor. Se for daqui da igreja, em nome de Jesus, procure a mim. Vamos conversar sobre o batismo, vamos falar sobre a importância, a seriedade que é o batismo nas águas, no nome de Jesus, tá bom? Então, somente através de um curso, como nós vamos dar aqui em novembro, a igreja é capaz de entender o que é o verdadeiro batismo nas águas, amém? O sentido espiritual que tem o batismo nas águas. Então, no nome de Jesus, quem já pegou a folha, você não preencheu porque não deu tempo ainda, você também que estiver em casa, pode preenchê-la depois. Hoje, se você já preencheu anteriormente, você vai estar agora fazendo como esses irmãos vão estar fazendo. Em nome de Jesus. Aqui na igreja, as pessoas que pegaram a folha se coloquem em pé e vamos, em nome de Jesus, orar pela sua campanha. Você que está em casa, você que pegou essa campanha, também pega a sua folha e faça a sua oração, determinando a tua bênção, a tua vitória, no nome de Jesus, a respeito dessa campanha. Amém? No nome de Jesus Cristo. Você que pegou a folha da campanha, é o momento então de você, no nome de Jesus, conversar com Deus, falar o motivo pelo qual você vai iniciar essa campanha, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar falando aqui no microfone, e esse é o tempo que você vai ter de expor a causa que você entra nessa campanha. Faça assim, você está na internet, nós estamos em nome de Jesus também. Senhor, eis aí as pessoas que foram tocadas, iniciaram uma campanha de libertação, e os propósitos que iniciam hoje a campanha estão sendo apresentados em oração, Senhor. O Senhor é onisciente. Antes mesmo deles pedirem, o Senhor já sabia. Foi o Senhor que os desinquietou de agirem para pegar essa campanha. E o Senhor honrará a fé deles, dando a eles a vitória, Senhor. Mas que fique registrado no mundo espiritual que essas vidas estão manifestando a fé, ao pegar esta folha da campanha, ao escrevê-la, ao guardá-la, ao estar presente em cada campanha, em cada oração, em cada dia de culto, cumprindo as 7 semanas. Teu nome será glorificado, Senhor, porque essas vidas virão sobre eles uma unção especial de perseverança, para que eles perseverem até o fim, enquanto não verem a vitória, não se deixarem de orar, Senhor. Para a glória do teu nome, eu sei que o Senhor é Deus poderoso para dar de imediato a eles, mas sei também que a tua palavra diz que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Que seja então no teu tempo, mas que teus filhos te glorifiquem, porque eu profetizo testemunho dessas campanhas,
onde esses pés estiverem congregando, aqui ou onde eles estiverem, que hajam testemunhos, o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus Cristo. Então você que está no meio, que está iniciando a campanha, você já fez sua oração coletiva, individual, agora fará uma coletiva. Você que está em casa com a campanha também, que já orou, já apresentou diante de Deus, agora você também vai orar junto com a igreja, nesse momento dizendo: Senhor Deus, digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença. Eu já coloquei em oração os motivos pelos quais inicio essa campanha, ou campanhas. E agora, Senhor, diante de todos, publicamente eu declaro que eu confio no Senhor. Entreguei em tuas mãos e agora vou descansar e esperar no Senhor. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que o teu nome será glorificado, porque eu já tomei posse da minha vitória.